porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional e hoje nós vamos falar sobre como nós lidamos com dilemas, com conflitos que surgem na nossa jornada espiritual e quais lições nós podemos extrair da história de Abraão e Isaac para nos guiar em momentos de decisão difícil e também de incerteza. E nós vamos explorar juntos hoje estratégias para enfrentar dilemas com fé, com coragem, e principalmente descobrir o significado dessas experiências espirituais. Então eu estou muito animado, espero que você esteja comentando, curtindo e favoritando os nossos vídeos aqui, que hoje nós vamos estudar um tema muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E a parte principal que a gente vai falar já inicialmente é sobre esse tipo da situação. Mas o que é um dilema, né? O dilema normalmente é uma decisão difícil, uma decisão extremamente complexa, que normalmente ela traz certos conflitos que põem em xeque a nossa autoridade, a nossa confiança e principalmente as questões que envolvem os aspectos éticos e morais, né? Então, nesse choque entre duas coisas, esse embate de pessoas ou de grupos que lutam entre si, então a gente vê isso em várias disputas, né? Que envolve aí desde religião, futebol, situações aí, mas o que a luz da palavra nos diz hoje, tá? Então, o dilema normalmente ele é uma situação que normalmente ela está envolvida numa problemática. Ela é constituída entre duas soluções, que normalmente elas são totalmente contraditórias entre si, mas ambas são aceitáveis. Então, um exemplo dessa palavra também que ela possa ser interpretada é dúvida, dubiedade, hesitação, indecisão, perplexidade, problemas extremamente complexos. Então, é uma tomada de decisão. E aí eu pergunto para você assim, você tem alguma decisão difícil que você tem que tomar hoje? Uma decisão que você está procrastinando e não está tendo coragem de enfrentar, está hesitando literalmente aí de realmente colocar em prática? E aí a gente fala assim, a diferença entre o dilema e do conflito, que são duas situações diferentes, tá? O conflito, normalmente, ele vem com essa parte aí que é um choque de interesses opostos. E o dilema, ele representa uma situação que ela está à frente a dois interesses, né? Que normalmente eles são incompatíveis. Praticamente quase é a mesma coisa, mas não é. Então, os tipos que a gente envolve aí desse dilema, né? A gente sempre fala de ético e moral, quando se faz necessário tomar decisões difíceis, né? Então, levando em conta principalmente esses valores, os nossos princípios, principalmente nós que somos cristãos, ele coloca em xeque justamente a nossa moral, né? E principalmente aí o que a palavra diz relacionado a algumas atitudes e decisões. Então, ele pode impactar nas nossas vidas e também na vida de terceiros, né? No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E por mais desafiador que isso pareça, é necessário agir perante esses dilemas. Então é o fato de você fazer a coisa certa, ou seja, precisar fazer o que precisa ser feito e do jeito que tem que ser, né? É a melhor decisão, é a melhor escolha, é você seguir o que a palavra diz, né? O que a estratégia que Deus nos dá e principalmente o que o Espírito Santo testifica no nosso coração, porque a gente sabe quando está fazendo alguma coisa errada, não sabe? Fala pra mim aí. E os tipos hoje que envolve essa parte de dilemas éticos, tá? Ele envolve várias áreas aí. A gente vai dar continuidade aí, vai falar cada uma delas. Acho que um dos principais hoje, principalmente na parte empresarial, é a sonegação de impostos, né? Então, eu vou sonegar, vou declarar 100%. É um dilema moral, né? Mas que envolve um processo de sonegação, ou seja, uma quebra de um princípio, né? Não seguir a regra, né? Os direitos trabalhistas, né? Não pagar tudo que é devido aí aos colaboradores, às situações, né? Adotar atos corruptos para ter benefício próprio, né? Aceitar subornos de fornecedores ou de clientes estão listados entre os principais tipos de dilemas éticos e morais. Oferecer suborno para realmente conseguir um objetivo, conseguir uma vantagem, né, para determinada pessoa, corromper uma pessoa. Usar informações confidenciais para ter benefício próprio,
uma apropriação indevida, um assédio, né? Pode ser, tem vários tipos de assédio, mas tudo aquilo que você promove e corrompe alguém, então, justamente para benefício próprio, né? Então, existem vários dilemas que envolvem essa situação, né? Então, quando você vivencia uma situação complexa, que ela é divergente e de difícil solução, então esse é um problema que ele pede uma decisão. E é para essa escolha seja feita, existe aí essas duas respostas que são contraditórias. E aí a gente vai estudar sobre alguns pontos aqui que fazem muita referência relacionado ao que a palavra diz, né? Então Jesus, ele usou de uma estratégia muito interessante aí para falar e sair dessa questão aí voltado à parte dos dilemas, né? E a gente vai ler à luz da palavra hoje em Mateus, no capítulo 21, no versículo 23, aonde que fala: Jesus estabelece a sua autoridade. Então, normalmente, quando você se posiciona em determinada situação, nos níveis dos teus relacionamentos, a gente vai dar sequência aqui, você pode observar que todo dilema ele põe em xeque a sua autoridade, naquilo que você representa, naquilo que você afirma, naquilo que você tem convicção. E aqui Jesus foi colocado num dilema, ele usou a sabedoria para colocar um dilema para quem foi atentado aqui, né? Que ele fala: e chegado ao templo de Deus, cedo pela manhã, achegaram-se a ele quando estava ensinando e interromperam o seu ensino os principais dos sacerdotes e os anciões do povo, que eram os líderes religiosos da época, dizendo: com que autoridade você faz isso? E quem te deu essa autoridade? E se ela afirmasse que Deus lhe daria essa autoridade, ele estaria admitindo de que ele era o Messias. Então era isso que eles queriam, na verdade, né? E eles acusariam Jesus ali de blasfêmia, que era um pecado e realmente era uma situação que havia um julgamento, né? E aí Jesus respondeu: eu vos perguntei algo, se me disserdes, também lhe direi com que autoridade faço. Ou seja, ele respondeu com uma outra pergunta. Isso foi muita sabedoria de Jesus, né? Hoje muitas técnicas voltadas a vendas, a persuasão, em várias situações, são extraídas dessa sabedoria divina que Jesus usou para confrontar os adversários dele, as pessoas que realmente estavam tentando rebaixar, né? Todas aquelas situações que ele estava executando. E ele respondeu, né? E respondendo, Jesus disse: eu vos perguntarei algo, e se me disserdes também, eu lhes também direi com que autoridade eu faço. Na verdade, a pergunta que ele faz será a resposta. O batismo de João, de arrependimento, da onde era? Era do céu ou era dos homens? E então pensaram entre si, dizendo: se for do céu, ele nos dirá então que por que não credes? E João apresentou a Cristo como Messias, né? E se dissermos que era dos homens, tememos o povo, porque tem João Batista como profeta. Então, quando a resposta que dessem colocaria num dilema, ou seja, Jesus criou uma situação, respondeu à altura de uma situação e colocou as pessoas em dilema, porque eles precisavam tomar uma decisão que eram totalmente contraditórias, né? Ou seja, eles seriam obrigados a receber Jesus como Messias, se eles respondessem e admitissem, né? E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Ou seja, era uma falsa afirmação, já que eles eram líderes religiosos e supostamente deveriam seguir o que é certo e o que é errado. E então Jesus lhe disse: eu vos digo com autoridade que faço isso. Jesus demonstrou que eles sabiam que ele não estava disposto a responder. E de fato ele disse: se vocês não forem honestos comigo, eu também, e com o povo, é inútil continuar a nossa. Então você observe que Jesus, na sua imensa sabedoria divina, ele colocou essa afronta, esse conflito gerado pelos religiosos da época, em um dilema no qual eles saberiam a resposta. Porém, eles não se posicionaram para não confirmar realmente toda a narrativa ou toda a construção no qual foi colocada em xeque a autoridade de Cristo. E essa estratégia utilizada por Jesus, ela nos traz aí várias reflexões, porque toda essa afronta, esse embate, né, de pessoas ou grupos opostos que nos colocam aí, faz com que justamente conflitam o nosso aspecto ético e moral.
Por isso que quando nós assumimos a nossa identidade de quem nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos usar da sabedoria de Deus para justamente usar o dilema ao nosso favor. Porque nem sempre a resposta realmente é o que está por trás da estratégia, né? Realmente as pessoas que colocam-nos em xeque ou colocam em certa afronta ou conflito, elas querem respostas da nossa boca que normalmente elas já sabem, vão usar a favor delas para colocar a gente para baixo ou utilizar de certa artimanha ali para desmerecer determinada situação, né? E o que é um dilema nesse contexto da teologia, né? O que a palavra de Deus nos diz? Ela fala que é frequentemente utilizado, assim como essa questão que a gente está falando aqui nesse exemplo em Mateus 22, né? Mateus 21, que a gente estudou no capítulo 23, que é o Jesus estabelece a sua autoridade. No contexto bíblico, ele é utilizado para descrever uma situação, né, de uma pessoa ou de uma comunidade que encontra-se numa escolha difícil entre duas opções igualmente desafiadoras. Então, esse contexto ele tem sido discutido e analisado por diversos estudiosos, né, e muitas vezes envolve essas questões aí que a gente falou de éticas e morais, né. E o dilema ele vem de uma palavra grega chamada di, né, que significa dois, e lema com dois M's, que significa premissa ou proposição. Então ela indica que é uma natureza dualista, né, do dilema, né? Então em duas opções que são apresentadas como possíveis caminhos aí para serem seguidos. E o dilema na Bíblia que é repleta, né, de informações e de situações onde que pessoas em momentos específicos precisaram tomar algumas decisões. Então o devocional de hoje quero te fazer uma pergunta específica assim: qual decisão você precisa tomar? Então, em qual dilema você se encontra? E a gente tem várias histórias bíblicas que nos trazem aí de homens, mulheres que se viram diante de escolhas difíceis e muitas vezes foram colocados a sua fé, a sua obediência e principalmente aí a prova de Deus, né? Então, um exemplo clássico disso é o caso de Abraão e de Isaac, que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho como um teste da sua fé. Então Abraão ele se viu diante de um dilema: obedecer a Deus ou sacrificar o seu filho, ou desobedecer a Deus e preservar a vida de Isaac, né? Então essa história ela ilustra esse dilema moral e ético enfrentado por Abraão, que foi uma difícil escolha que ele teve que fazer. E aí, se a gente for pegar esses tipos de dilemas aí dentro desse contexto teológico aí, alguns mais comuns que a gente vai discutir aqui são voltados à parte dos morais mesmo, né? Então os dilemas morais são questões aí de bem e mal, certo e errado, situações que você se vê diante de escolhas que podem ser implicadas, né? Implicações que envolvem aí processo de um líder religioso, né? Se deparar com o dilema de revelar informações confidenciais de um membro da comunidade, um membro da igreja que cometeu um ato imoral, né? No caso de fazer uma correção, né? E nesse caso esse líder ele precisa decidir entre proteger a privacidade do indivíduo ou agir em prol do bem comum, né? Realmente fazer uma correção, uma exortação, que acontece muito principalmente quando a gente cai em pecado, né? Ou em desobediência, né? Que é o que a palavra diz. E aí nos dilemas éticos a gente envolve lá relacionado a valores que regem a conduta humana. Então principalmente ele está ligado aí a um exemplo de apoiar ou condenar uma prática cultural, né? Que envolve desde ensinamentos bíblicos, a questão de dogmas, costumes, né? Envolve as considerações aí que buscam uma fidelidade aos princípios cristãos. Então a gente vê muito isso na religião, né? E não no reino de Deus, que a gente fala que reino e religião são coisas diferentes. Religião normalmente tem dogmas, costumes, crenças, né? E o reino de Deus é os princípios da palavra de Deus que nos libertam aí dessa escravidão mental. Os principais dilemas teológicos que a gente estuda, né, e vê, são relacionados a questões justamente que são debates, né, dentro de uma comunidade. O próprio que aconteceu aqui com Jesus nesse texto foi um dilema teológico. Então ali estavam praticamente ali os líderes religiosos, né, dizendo ali com que autoridade fazem isso. E Jesus respondeu com uma outra pergunta e colocou eles em dilema, né? Ele não fez uma afirmação que seria uma condenação para ele. E justamente eles queriam, basicamente colocando ele em xeque, que ele confessasse determinada situação.
Então essas interpretações que são divergentes das escrituras, né, que busca por resposta por questões complexas, por exemplo, ela é uma discussão justamente que acontece muito, né, sobre predestinação, livre-arbítrio, dilema teológico, que são debatidos ao longo da igreja, que são teólogos, se deparam aí justamente como conciliar esses conceitos aparentemente contraditórios. E aí entre a minha e a sua opinião, eu digo que eu fico com o que a Bíblia realmente ela mostra, né? E o que o Espírito Santo testifica aí para que a gente tome as decisões e não sejam enganados, né? Então, e como lidar com esses dilemas? Então, lidar com esses dilemas pode ser desafiador e requer discernimento, sabedoria e principalmente orientação de Deus através do Espírito Santo. E neste contexto teológico e bíblico, existem várias diretrizes que podem ajudar nessas tomadas de decisões. E a primeira delas que eu quero falar com vocês é sobre a orientação divina, buscar essa orientação divina. Então, essa orientação ela é a fundamentação hoje para a gente enfrentar, através da comunhão com Deus, a busca, né, pela vontade de Deus, reconhecendo em obediência, ter uma vida de oração para encontrar essa direção e essa sabedoria para que realmente a gente tome decisões difíceis com base na direção de Deus. E o segundo ponto é estudar as Escrituras. Então, as Escrituras, ela te dá a compreensão, ela é essencial para que você aplique esses princípios, esses valores que envolvem para que a gente possa ser guiado nas nossas escolhas. Então, através da leitura, da meditação, uma vida de oração, de jejum, né? Encontrar esses princípios hoje, eles nos ajudam a discernir esse caminho e a seguir essas situações que a gente pode falar dilemáticas, né? Buscar por conselhos sábios, por pessoas que já passaram por esses problemas, né? Isso a gente desenvolve na família, alguma pessoa que você realmente tenha conhecimento que vai te ajudar nessa sequência, né? Então, ouvir essas diferentes perspectivas de buscar esses conselhos sábios, elas podem te trazer clareza, essas pequenas sacadas, esses insights aí realmente de uma pessoa que já adquiriu a sabedoria de vivência e ela pode te ajudar realmente a tomar decisões com base nessas informações, né? Então isso é muito interessante. Outro ponto legal que é considerar as consequências, né? Então avaliar todas as consequências de cada opção é muito importante para que a gente realmente enfrente esses dilemas, esses desafios, e é necessário a gente ter, justamente considerar as implicações que vão acontecer. Então isso pode envolver a longo prazo, a médio prazo, né? Quanto à tua família, ao teu indivíduo. Então as decisões aí que você possa enfrentar, as decisões que você tenha que fazer, ele tem a ver com esse aspecto aí, para que você tome a decisão da melhor maneira possível, né? E como conclusão do que a gente está falando aqui também, sobre essa dilema bíblico aí que a gente tá comentando e todas as esferas aí de processos, né? Então, em resumo, é uma situação que é totalmente desafiadora para uma comunidade, para uma pessoa, para uma profissão, para uma tomada de decisão. Então, no contexto teológico, ele envolve essas questões, né? Morais, éticas e teológicas, e para saber como você vai lidar. Então, os dilemas, eles requerem discernimento e principalmente aí você considerar as consequências, né? Então, quando você busca essa orientação, estuda as escrituras, você busca conselhos sábios, então a ideia é que você possa considerar essas consequências antes de tomar uma decisão. E essa decisão, muitas vezes ela tá ligado, né? Eu permaneço nesse emprego, eu permaneço nesse relacionamento, eu permaneço nessa casa, nessa cidade, nessa carreira ou não. Eu faço essa operação, eu assino esse contrato, eu tenho filhos, eu vou ter um cachorro, né? Tem gente que opta por essas situações. Eu faço ou não faço determinada situação. Então, todos esses dilemas aí, que são algumas situações, o que a gente vai citar agora são algumas dicas de como você provavelmente tomar uma decisão com uma maneira mais rápida e eficaz, tá? Então, o primeiro ponto que eu falo para você em toda decisão é reconhecer que provavelmente existem duas soluções rápidas. Então, normalmente todo o dilema ele tem essa dualidade, né? Então, se você tem lutado com um dilema importante na sua vida, ele é altamente improvável que você chegue hoje a uma decisão final.
Então ele poderia acontecer, mas não é provável. Então, por exemplo, muitas pessoas consideram deixar seus casamentos, carreiras, por muitos anos antes de finalmente fazê-los. Então, às vezes a decisão e a ação ela acontece em momentos aí totalmente opostos, né? Numa janela de tempo diferente. E análise de custos e benefícios. Então, toda decisão que você vai tomar, eu acredito que é interessante você calcular. Isso serve para negócios, para relacionamentos, né? Para um casamento, para uma situação. Então, algumas vezes a gente tenta resolver um dilema analisando os custos, né? A análise do custo-benefício. Então, escreva uma lista de custo-benefício onde você realmente pode fazer tudo, né? Tudo aquilo que está ao teu alcance, mas se você tiver feito isso já, ou feito pela metade, ou se tiver tudo na tua cabeça, ou não tiver no papel, então definitivamente é mais uma tentativa que talvez não vai ser colocada em prática. A ideia é que quando você anote todas essas, atentamente, todos esses custos envolvidos em cada opção, né, no papel, no computador, a ideia é que você experimente diferentes modos de você pensar, conversar a respeito e chegar numa decisão com base em números, né? Porque toda opção aí que obviamente ela é feita numa decisão, ela requer esse planejamento e esses números vão ajudar você realmente aí a ter uma opção aí em quando tomar essa decisão. Então, uma coisa é você tomar a decisão, outra coisa é quando você vai realizar essa decisão. Acho que isso é bastante interessante. E reconhecer que não há uma solução perfeita. Às vezes, em toda a situação que a gente se depara numa mudança, a gente vai se encontrar justamente esse processo, né? Não existe uma solução perfeita, né? Então, se existisse diante de um dilema assim o qual a escolha, provavelmente a gente não se sentiria ansioso ou muitas vezes decepcionado, desapontado em realizar, né? Então, as razões pelo qual você deveria fazer, elas estão esperando aí que justamente por trás desse sentimento. Então, o gatilho, né? Então, reconhecer essa solução assim. Você tem paz de espírito quando você vai tomar essa decisão? Qual que é o sentimento que está por trás disso? É de fuga, né? Fugir da dor, ou realmente enfrentar esses problemas desafiadores à luz da palavra? Então, quando você escolhe reconhecer, né, e fazer isso hoje, tomar uma posição, faz com que realmente você entenda que é necessário agir. E saber o tempo para você realmente entrar em ação, acho que é o grande diferencial. Então, eu não sei qual decisão que ele está acontecendo na tua vida, em qual área você pretende aí tomar essa decisão. E a ideia que eu chamo você hoje para refletir é que você tenha uma autocompaixão de você entender que a gente precisa de ajuda para tomar decisões, seja ele em qualquer esfera, mas uma decisão impensada, infundamentada, sem cálculos, aí ela tem consequências que muitas vezes demoram anos para a gente voltar, né? Principalmente quando atribui situações financeiras, mudança de localização, vender, comprar, né? Financiar, são coisas que comprometem muitas vezes anos da nossa vida e principalmente, eu falo que sempre tem o nosso principal juiz, né? Que chama-se travesseiro, né? Quando você coloca a cabecinha no travesseiro lá, quais são os pensamentos, qual que é o sentimento que essa decisão pode gerar para você? Eu quero que você reflita sobre isso e que Deus possa te ajudar a você tomar as decisões perante todos os dilemas aí que vierem aí para a tua vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu declaro, Senhor, sobre esse dia, que nós possamos, Senhor, enfrentar os nossos dilemas, os nossos desafios, os nossos confrontos, Senhor, seja eles éticos ou morais, sejam eles, Pai, na esfera, Pai, física ou espiritual, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, a autoridade, Senhor, a autorização, Senhor, e principalmente a estratégia, Senhor, que assim como lemos, Pai, nessa parábola, Senhor, de Jesus, Pai, perante, Senhor, os religiosos da época, Senhor, onde ele foi confrontado, Pai, sobre a autoridade dele, Senhor, e ele usou, Senhor, dessa estratégia de colocar em xeque através de uma pergunta, Pai, esse dilema, Senhor, que no qual, Senhor, ele não teve exposição referente, Senhor, a um julgamento ou uma consequência, Senhor, de uma palavra, Senhor, errada, de uma palavra fora de contexto. Então que nós possamos, Senhor, ser livres, Senhor, desse mal,
hoje, Pai, em todas as esferas, ó Pai, da nossa vida, Deus, no qual dos relacionamentos, seja ele conjugal, seja ele, Senhor, relações de trabalho, Senhor, com colegas, Pai, esferas que envolvem, ó Pai, amizade, Senhor, que nós possamos nos posicionar e que toda decisão, Senhor, ela seja fundamentada segundo a Tua vontade, Senhor, que Tu possa nos dar livramento, discernimento, sabedoria, conhecimento dos céus, Pai, que assim como Jesus teve essa iluminação, Senhor, e usou dessa regra, Pai, dessa estratégia, Senhor, em realmente interpretar o ambiente, Senhor, e saber, ó Pai, o que estava por trás de certas perguntas, de certas afrontas, Senhor, o Senhor possa dar-nos livramento, Senhor, às afrontas do Teu povo, Senhor, em situações, ó Pai, que podem ter consequências irreversíveis, Senhor. Então eu declaro, Pai, livramento nesse dia, Pai, que nós possamos ser ajudados, ó Pai, pelo Espírito Santo a tomar decisões nas áreas no qual precisamos nos posicionar nesse dia. Assim eu oro, declaro e profetizo sobre o Teu povo nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, ótimo dia, e que você possa compartilhar esse vídeo com pessoas aí que possam precisar de uma palavra e de uma oração igual a essa hoje. Deus te abençoe.